Jesus. Amém e amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Muito obrigado. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem comigo as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 11. Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 11. Um texto muito conhecido da palavra de Deus, que fala acerca do filho da viúva de Naim. Glória a Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 11. Enquanto os irmãos procuram, eu quero louvar a Deus e render ações de graças ao Senhor por poder estar aqui juntamente com os irmãos dessa igreja pela primeira vez, para juntos louvarmos e adorarmos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, Ele já se faz presente nesse lugar. Glória a Jesus. E certamente que Deus, Ele tem uma palavra reservada para o meu e para o seu coração nessa noite. Basta você abrir o seu coração, ouvir a palavra de Deus e adorar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Também quero louvar a Deus pela vida do pastor da igreja, pastor Jimmy, isso. Que Deus possa abençoar o pastor Jimmy, os obreiros, os diáconos, que Deus possa abençoar a vida de todos os irmãos e as irmãs em Cristo nessa noite. Glória a Jesus. Os irmãos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos. É uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe, e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, eu quero nessa noite, com a permissão de Deus e do pastor da igreja, convidá-los para nós fazermos uma breve reflexão na palavra de Deus, com base no seguinte tema: a íntima compaixão, um sentimento peculiar de Jesus. Jesus, ele era um homem que durante o seu ministério, ele demonstrou o verdadeiro
significado da íntima compaixão. Esse era o sentimento que Jesus tinha quando ele se deparava com pessoas que estavam passando por momentos difíceis na vida. E hoje em dia, meus irmãos e minhas irmãs, não é muito diferente. Muitas pessoas passam por necessidades na vida, necessidades financeiras, devido à crise que assola o nosso país. Também existem aqueles que estão passando por necessidades de saúde, alguma enfermidade, alguma doença que por algum motivo passou a fazer parte da sua vida diária. Essa também é uma necessidade, a necessidade da saúde. Outros meus irmãos estão passando por outros tipos de necessidade, como a necessidade de alimento, de algo que possa saciar a sua fome diária. São diversas as necessidades que assolam a humanidade nos nossos dias atuais, meus irmãos. Porém, eu quero perguntar para você, meu irmão e minha irmã em Cristo, qual é a sua reação quando você se depara com alguém que está passando por alguma necessidade? Como você reage, meu irmão e minha irmã, quando você sabe de alguém que está passando por uma necessidade, precisando de uma cesta básica, ou precisando de um remédio, ou muitas vezes precisando de um emprego para poder trabalhar e sustentar a sua família? Como você se sente, meu irmão e minha irmã em Cristo, quando você provavelmente já deve ter se deparado com situações como essa? Qual é a sua reação quando você está diante de uma circunstância da necessidade? Você não precisa me responder, mas provavelmente você já deve ter contemplado alguém que esteja passando por uma necessidade ou que já passou por alguma. Porém, meus irmãos e minhas irmãs, quando nós lemos a palavra de Deus, quando lemos especificamente o Evangelho de Lucas, no capítulo 7, versículo 11, nós nos deparamos com Jesus, um homem que quando ele via alguém passando por alguma necessidade, ele imediatamente demonstrava o seu sentimento de íntima compaixão. Jesus, ele não era um homem indiferente às necessidades e aos problemas da raça humana. Não, meus irmãos. Jesus, ele era um homem sensível. Jesus, quando ele via alguém passando por um sofrimento, isso entristecia o mais profundo da sua alma. Porque Jesus, meus irmãos, ele tinha o sentimento chamado de íntima compaixão. E nessa noite, meu querido e amado irmão e minha irmã em Cristo Jesus, eu quero convidá-los para nós fazermos uma breve reflexão da palavra de Deus com base nesse sentimento de íntima compaixão de Jesus. E o meu objetivo nessa noite, dentro desse tempo que nos foi entregue, é mostrar para os irmãos que Jesus, ele nos ama. Jesus, ele nos ama
necessidades, independentemente da situação em que nós estivermos vivendo. Não importa, meu querido irmão, minha querida irmã, a situação em que nós estivermos vivendo nessa vida. Jesus, Ele nos ama e Ele se compadece da minha e da sua necessidade. Glória a Jesus, glória a Deus. Talvez você, meu irmão, minha irmã, esteja passando por uma necessidade na sua vida. Eu não lhe conheço, eu não sei o que está acontecendo na sua casa, na sua família, no seu lar ou no seu trabalho. Talvez você entrou aqui nesta noite sofrendo com algo, com uma necessidade que está abalando a sua vida. Mas eu quero lhe dizer nessa noite que Jesus, Ele se compadece da sua necessidade. Glória a Deus, aleluia. Jesus, Ele te ama e Ele se compadece da sua necessidade. Glória a Deus, glória a Jesus. Você não está sozinho, meu irmão. Você não está sozinho, minha irmã. Talvez você pensa que você está passando por essa dificuldade na sua vida sem a ajuda de ninguém. Mas eu quero lhe dizer que Jesus, Ele está do seu lado. Aleluia. Deus, aleluia. Jesus, Ele não te abandona, meu irmão. Jesus, Ele não te abandona, minha irmã. Glória a Deus. Aleluia. Ele se compadece das nossas necessidades. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. E para nós, meus irmãos, analisarmos esse texto que nós lemos, que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 11, nós iremos ter a oportunidade de constatar que Jesus, meus irmãos, um dia, após Ele ter curado o servo do centurião romano, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 7 e versículo de número 10. O escritor de Lucas vai nos dizer que o Senhor Jesus Cristo, Ele e os seus discípulos e uma grande multidão saíram da localidade onde eles estavam, ali onde Jesus curou o servo do centurião romano. E Jesus, meus irmãos, seus discípulos e uma grande multidão, eles iniciam uma viagem de aproximadamente 30 quilômetros até uma cidade, pastor Jamil, chamada Naim, que significa agradável ou formosura. Jesus, igreja do Senhor, Ele com seus discípulos e uma grande multidão, eles saem da localidade onde eles estavam e iniciam uma viagem de 30 quilômetros até a cidade de Naim. Mas Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, Ele com seus discípulos e uma grande multidão, Ele não fez essa viagem de ônibus, não, meus irmãos. Jesus, Ele não foi de metrô. Jesus, Ele não foi de carro. Jesus, Ele não foi de helicóptero, não, meus irmãos. Jesus fez essa viagem a pé com seus discípulos e uma grande multidão. Glória a Deus. E você já parou, meu irmão e minha irmã, para pensar na distância de 30 quilômetros? Será que você, em algum momento da sua vida, da sua trajetória de vida, será que você já caminhou 30 quilômetros na sua vida? Será que você já fez esse trajeto a pé? Talvez você nunca tenha feito, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele fez. Aleluia. Ele fez uma viagem de 30 quilômetros até a cidade de Naim, porque naquela cidade Jesus tinha algo a realizar na vida de alguém. Glória a Deus.
Verdade, Jesus. E eu quero lhe dizer nessa noite que Jesus está aqui para realizar algo na sua vida. Jesus, quando você chegou aqui, Jesus já estava nessa igreja. Glória a Deus. Aleluia. Quando você entrou pelas portas dessa igreja, Jesus já estava aqui te esperando, porque Ele tem algo a realizar na sua vida nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Mas para que Jesus possa realizar algo na sua vida, você precisa abrir o seu coração. Glória a Deus. E glorificar e adorar o nome de Deus. Aleluia. Aleluia. Não perca, irmão, essa oportunidade na sua vida. Glória a Deus. Saia daqui nessa noite de posse do seu milagre. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. E quando Jesus, meus queridos e amados irmãos, quando Ele chega na cidade de Naim, naquela cidade, Ele encontra um cortejo de um jovem que havia falecido de morte prematura. Lucas, ele não vai nos relatar o motivo da morte daquele jovem, não. O escritor apenas fala que aquele jovem havia falecido. E segundo os estudiosos da Bíblia, aquele jovem sofreu, meus irmãos, uma morte muito prematura. E naquela época, a igreja do Senhor, quando uma pessoa morria, ela deveria ser enterrada rapidamente, devido ao mau cheiro do corpo. Nos nossos dias, quando alguém morre, essa pessoa, mesmo com todo o avanço da tecnologia, ela não pode passar mais do que 2 ou 3 dias, porque mesmo com os produtos que é passado no corpo, ainda cheira mal. E imagina nos tempos do Senhor Jesus Cristo, onde a temperatura era muito alta e não havia os produtos para passar nos corpos das pessoas que morriam. Por esse motivo, igreja, aquele jovem, o filho da viúva de Naim, ele teve que ser enterrado rapidamente para evitar o mau cheiro do seu corpo. Porém, igreja do Senhor, no sepultamento, o morto deveria ser enrolado em panos e carregado por uma maca, por seus amigos até o cemitério, que naquela época, geralmente, os cemitérios, eles ficavam fora da cidade. Não ficavam dentro da cidade, mas distante, nas cavernas. Eram nesses locais onde geralmente as pessoas que morriam eram enterradas nos tempos bíblicos. E a mãe daquele jovem, igreja, ela não poderia carregar o seu filho no colo, o seu filho que estava morto sozinho. E de acordo com os costumes da época, os amigos do jovem, daquele que havia falecido, eles enrolavam aquele jovem em panos, colocavam numa maca e carregavam aquele jovem até o local aonde ele seria sepultado. E é por isso, meus irmãos, que quando Jesus chega na cidade de Naim, ele encontra uma grande multidão que estava carregando aquele jovem em direção ao seu sepulcro. Glória a Jesus. Aleluia. E ao passar pela cidade de Naim, meus irmãos, a mãe do morto caminhava na frente, e os espectadores, as pessoas que viam aquele cortejo, eles se sensibilizavam e também passavam a acompanhar o cortejo em sinal de respeito até o local onde ele seria enterrado. E é por isso, igreja do Senhor, que quando nós lemos o Evangelho de Lucas, nós vamos poder constatar que havia uma grande multidão que estava acompanhando a viúva de Naim.
significa, igreja do Senhor, que aquele jovem que havia falecido tinha muitos amigos na cidade de Naim. Isso significa que aquele jovem, ele era amado pelos seus amigos, que ele tinha muitos amigos, porque na sua morte os seus amigos não lhe abandonaram. Jesus, igreja do Senhor, Ele é aquele que nos observa, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida. Jesus, meus irmãos, nas nossas dificuldades, Ele é aquele amigo fiel que não nos abandona. Glória a Deus. Nos seus momentos difíceis, Jesus está do seu lado. Glória a Deus. Talvez você seja traído pelos amigos deste mundo afora. Talvez você seja traído pelo seu vizinho. Talvez você seja traído pelo seu familiar. Mas Jesus, Ele nunca te traiu, porque Ele é o nosso amigo fiel. Glória a Deus, aleluia. Jesus é aquele amigo que está do nosso lado em todos os momentos da nossa vida, igreja. Glória a Deus, aleluia. Ele não nos abandona. Mesmo nos momentos de tristeza, como foi o momento daquela viúva de Naim, Jesus, Ele não nos abandona. E há momentos na nossa vida, igreja do Senhor, que nós pensamos que nós estamos sós. Há momento que a dificuldade, há momento que as lutas, há momento que as tribulações, elas até nos assolam, mas Jesus está do nosso lado, igreja do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Você não está sozinho em nenhum momento da sua vida. Glória a Deus, glória a Jesus. E aquele jovem, igreja do Senhor, ele também não estava sozinho após a sua morte. E Jesus, meus irmãos, Ele se move de íntima compaixão quando Ele vê aquele jovem naquela situação. Nos tempos bíblicos, igreja do Senhor, a perca de um único filho era uma tragédia que acabava com a vida de qualquer mulher. Quando nós lemos o texto sagrado, nós vamos constatar que a mulher, ela era uma viúva. Quando você lê o Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 11, você vai poder constatar que a mulher que está sendo relatada nessa história, ela é uma viúva. E o que isso significa, igreja? Que essa mulher, ela não tinha o seu esposo. Não é porque ela não era casada, não. Se ela era uma viúva, é porque o seu esposo já havia falecido antes. Se ela era uma viúva, é porque ela já havia passado pela dor de perder o seu marido que ela tanto amava. Aquela mulher já havia, meus irmãos, sofrido muito na sua vida, porque ela havia perdido o seu esposo. Porém agora, meus irmãos, essa mulher passa por um segundo sofrimento. E qual é o segundo sofrimento? Ela perde o seu único filho. Imagina você, meu irmão e minha irmã, você perde o seu esposo, minha irmã, e você só tem um único filho, um filho único. E depois de um tempo você perde o seu único filho. Eu lhe pergunto para você, minha irmã, como é que você iria se sentir nessa situação? Como é que você iria se sentir se o seu esposo falecesse e o seu único filho que Deus te deu também viesse a perder a vida? Imagina você, minha irmã, o sofrimento daquela mulher. Eu quero tentar levar você para dentro dessa história para você sentir um pouco qual foi o sofrimento que aquela mulher passou
passou a perder o seu filho. Já havia perdido o marido, já havia passado pela dor da perda. E se não bastasse, agora estava passando por uma segunda perda na sua vida. E naquela época, meus irmãos, as mulheres, elas não poderiam trabalhar. Elas não tinham autorização para poder exercer uma profissão como é nos dias atuais. Hoje, graças a Deus, as mulheres têm os mesmos direitos iguais dos homens. Hoje, graças a Deus, as mulheres podem trabalhar. Mas naqueles dias, meus irmãos, era muito diferente. As mulheres não podiam trabalhar. Por isso as mulheres, elas dependiam 100% do esposo para sustentá-la. Ela dependia completamente do seu marido para que ela pudesse sobreviver. Porém, meus irmãos, quando o marido morria, quem sustentava a mulher era os filhos. Mas no caso da viúva de Naim, ela só tinha um filho. E agora o seu único filho morreu. E agora por quem que ela será sustentada? E agora quem irá cuidar daquela mulher? Porque ela não tem mais ninguém que possa ampará-la, que possa sustentá-la, porque ela perdeu todos que estavam do seu lado. E como seu filho estava morto, ela não tinha mais ninguém para lhe proteger. Ela não tinha mais ninguém que pudesse livrá-la dos perigos da sociedade. Haja vista que naqueles dias as mulheres também sofriam com a violência dos homens. E essa mulher agora está só no mundo, igreja do Senhor. E agora, sem o seu esposo, sem o seu único filho, aquela mulher, ela não tinha uma outra alternativa na sua vida, a não ser mendigar o pão para que pudesse sobreviver. Ela não tinha outra escolha, igreja. Agora, ela precisava sair às ruas e pedir esmolas, caso ela quisesse sobreviver, porque ela não tinha mais ninguém para ampará-la. E é por isso, meus irmãos, que quando nós lemos o texto da palavra do Senhor, nós vemos aquela mulher que ela estava chorando. É por isso que quando você lê Lucas capítulo de número 7, a partir do versículo 13, Jesus, quando ele olha para aquela mulher, ele disse: não chores. Jesus, igreja do Senhor, ele sabia o sofrimento que aquela mulher estava passando. Jesus, ele sabia qual era o cenário terrível que estava aguardando aquela mulher. Jesus, ele já estava vendo lá na frente aquela mulher mendigando pão, lutando para ter que sobreviver. Jesus já sabe de todas as coisas. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Jesus é onisciente, igreja do Senhor. E quando ele vê isso, Jesus vai dizer no versículo 13, mulher, não chores. Glória a Deus. Era como se Jesus estivesse dizendo, igreja, eu estou aqui. Aleluia. Eu estou do seu lado. Eu estou com você. Eu não te abandono. Eu sou seu amigo fiel. Aleluia. Glória a Deus. Jesus disse para aquela mulher: não chores, mulher. E ao ver a sua situação desesperadora, Jesus, ele teve misericórdia daquela mulher e sentiu a sua dor no mais íntimo do seu interior. Jesus, igreja do Senhor, quando ele se depara com a situação da viúva de Naim, ele não ficou insensível. Não. Jesus, quando ele viu o sofrimento daquela mulher, aquele sofrimento mexeu com a sua alma. Aleluia. Aquilo
Jesus está vendo o que está passando na sua vida. E saiba que isso toca no íntimo do coração de Jesus. Glória a Deus, e Ele vem entrar com providência na minha e na sua vida. Glória a Deus, Ele não está indiferente, não, minha irmã. Jesus, Ele sabe do que se passa com você. E Ele vai entrar com providência e lhe dar a vitória. Creia nisso, meu irmão. Glória a Deus, aleluia. E a íntima compaixão de Jesus, meu irmão, faz com que Ele coloque-se no nosso lugar e sinta as nossas dores. Você já parou para pensar nisso, meu irmão? Você já parou para pensar nisso, minha irmã? Que o seu sofrimento, a sua dor, ela toca no mais íntimo do coração de Jesus? Será que você já parou para pensar nisso? Que Jesus, Ele está preocupado com você. Jesus, Ele te ama. E Jesus, Ele não está satisfeito ao ver você passando por essa situação. Não. Ele vai entrar com providência na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Ele vai operar um milagre na sua vida. Glória a Deus. Glória a Jesus. Porque Ele nos ama e se compadece das nossas situações, igreja do Senhor. Glória a Deus. E após consolar aquela viúva, igreja do Senhor, Jesus, Ele manda aquele cortejo dos amigos daquele jovem parar imediatamente. Jesus manda aquele cortejo parar, pare. Não vai ter sepultamento hoje. Não vai ter sepultamento na tua vida, não, meu irmão. Não vai ter sepultamento na tua vida, porque Jesus mandou o cortejo parar. Glória a Deus. E quando Ele manda parar, é porque Ele vai ressuscitar. Glória a Deus. Ele manda parar. Para. Glória a Deus. E as pessoas carregando aquele jovem imediatamente param, não entenderam nada o que está acontecendo. Mas é Jesus que está mandando parar. Quando Jesus mandar parar, meu irmão, essa dificuldade na tua vida vai parar. Quando Jesus mandar esse problema parar, esse problema vai ter que parar. Quando Jesus mandar essa enfermidade sair da sua vida, ela vai ter que sair pelo poder do nome. Glória a Deus, aleluia. E com aquele jovem não foi diferente. E ao ver o filho da viúva, Jesus, Ele olha para aquele jovem e lhe diga: jovem, eu te digo, levanta-te. Jesus deu uma ordem para a morte, e a morte teve que obedecer a ordem. Glória a Deus. A morte não pode resistir à ordem de Jesus. Se Jesus der a ordem na tua vida nessa noite, a morte vai ter que obedecer. Glória a Deus. Glória a Jesus. E a morte, quando a morte ouve a ordem de Jesus, o menino abre os olhos. Aleluia. Glória a Deus. E naquele momento, ele é ressuscitado para a glória de Deus. Você imagina, meu irmão e minha irmã, a alegria que a mãe daquele jovem sentiu naquele momento. No começo da nossa reflexão, eu falei para você do sofrimento que aquela mulher estava passando. Eu falei para você o que poderia acontecer com aquela mulher, porque ela havia perdido seu marido e agora ela havia perdido seu filho. Eu falei para você qual era o destino daquela mulher e o sofrimento que ela estava passando. Mas agora o seu filho ressuscitou. Glória
igreja do Senhor. E quando aquela mulher olha para o seu filho ressuscitado, ela começa a glorificar o nome de Jesus. Glória a Deus. Se eu fosse você nessa noite, eu começaria a glorificar o nome de Jesus. Glória a Deus. Jesus já está entrando com providência na sua família. Glória a Deus, aleluia. Jesus já está entrando com providência na sua casa. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. E você vai glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Assim como fez aquela mulher. Glória a Jesus, glória a Deus. E ela glorifica o Senhor e logo em seguida Jesus entrega aquele jovem para sua mãe e fala para ele cuidar dela. A missão daquele jovem que veio das profundezas da morte para a vida, ele tinha uma missão nessa terra que era cuidar da sua mãe. E essa é a sua missão nessa noite, cuidar da sua mãe. Você tem cuidado da sua mãe, igreja do Senhor. Você tem cuidado do seu pai, igreja do Senhor. Você tem dado atenção para os seus pais. Nós temos essa missão nessa terra, que é cuidarmos dos pais que Jesus nos deu. E esse jovem tinha essa missão. E agora ele estava disposto a cuidar da sua mãe, porque o Senhor Jesus Cristo havia lhe ressuscitado da morte e trazido para a vida. Aleluia! Glória a Jesus, glória a Deus. Jesus, igreja do Senhor, é aquele que realiza um milagre na nossa vida quando tudo parece não ter mais jeito. Talvez você entrou aqui nessa situação. Talvez você veio para a igreja nessa noite dizendo para mim, não tem mais jeito. Quantas campanhas de oração eu já fiz. Quantas vezes eu tenho clamado na madrugada. Quantas vezes eu tenho buscado ao Senhor por esta causa. E parece que para mim não tem mais jeito. Mas eu quero lhe dizer que nesta noite para Jesus tem jeito. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem jeito sim, meu irmão. Glória a Jesus. Creia que tem jeito para a sua vida. Glória a Deus. Não há problema impossível que Deus não possa resolver. Olhe, meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus, para a situação dessa mulher. Será que você tem um jovem na sua casa que faleceu? Será que você está passando pela situação, pela dor que essa mulher passou? Será que na sua casa você tem que carregar um defunto? Com certeza que não. Isso significa que o seu problema é muito menor do que o problema dessa mulher que precisava de um grande milagre da parte de Deus. Portanto, creia que Jesus nessa noite, Ele pode sim realizar um milagre na sua vida. Glória a Deus. Ele pode lhe entregar a sua vitória. O seu problema ele é pequenininho diante de Deus. Jesus é muito grande em vista desse probleminha que você está passando. Tenha fé, meu irmão. Tenha fé, minha irmã. Creia no Deus que nós servimos, no Jesus dessa igreja. Glória a Deus. Hoje é o dia do milagre de Deus na sua vida. Hoje é o dia de você sair daqui de posse da sua vitória. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. E com essa história, meus queridos e amados irmãos, nós podemos extrair algumas lições para nós colocarmos em prática na nossa vida diária. Quando nós lemos a Bíblia, a igreja do Senhor, quando nós nos deparamos com os textos bíblicos, nós temos que extrair lições para colocarmos em prática na nossa vida diária, na nossa caminhada em direção a Canaã
celestial. E a primeira lição que nós podemos extrair é que Jesus se importa com a minha e com a sua vida. A sua vida tem valor para Jesus. Talvez você pense assim: eu não tenho valor. Você está enganado, porque você tem valor para Jesus. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário. Jesus, ele derramou seu sangue puro e carmesim para salvar a sua vida. Glória a Jesus. Isso é sinal de que você é valoroso. Você não tem preço. Você é a noiva do Cordeiro. Glória a Jesus. Você é a menina dos olhos de Deus. Jesus, ele te ama. E você tem valor para Jesus. Você tem valor. Glória a Deus. Glória a Jesus. A segunda lição é que Jesus, ele está conosco todos os dias da nossa vida. Não há um momento sequer que Jesus não esteja do nosso lado. Lá na sua casa, Jesus, ele está do seu lado. Lá no seu trabalho, Jesus está do seu lado. Lá na faculdade, Jesus está do seu lado. Jesus, ele não te abandona. Talvez você possa se sentir abandonado. Ah, o pastor não me vê. Ah, os obreiros não me vê. Ah, ninguém se lembra de mim. Mas eu quero lhe dizer que Jesus nunca se esqueceu de você. Glória a Deus. Ele está do seu lado em todos os momentos da sua vida. Jesus está do seu lado. Glória a Deus. Glória a Jesus. A terceira lição que aprendemos é que Jesus sente as nossas dores. Talvez você pense assim: ah, esse problema eu estou sofrendo sozinho. Você não está sofrendo sozinho não, meu irmão. Jesus, ele sente a sua dor. Jesus, ele sabe o que está passando na sua vida. Aquela dor que você sente lá no fundo da alma. Essa dor, ela toca no mais íntimo do coração de Jesus. Jesus, ele sente as suas dores. Jesus, ele está do seu lado. Jesus, ele não te abandona e jamais te abandonará. Glória a Deus, glória a Jesus. Ele não nos abandona, igreja. A quarta lição que aprendemos é que Jesus, ele cuida de nós. Jesus, ele cuida da nossa vida em todos os momentos da nossa vida. Em todas as situações, as circunstâncias do dia a dia, Jesus, ele está sempre cuidando de nós. Jesus está no controle da situação. A situação, ela não saiu do controle. Talvez você pense assim: ah, não tem mais jeito, está fora de controle. Não, está no controle de Jesus. Glória a Deus. A sua vida está no controle de Jesus. Glória a Deus. Descanse, meu irmão. Descanse, minha irmã. Descanse em Deus, porque Jesus está no controle da sua vida. Aleluia. Glória a Deus. E a última lição é que Jesus nos ama. Jesus, ele demonstrou esse amor para conosco, morrendo na cruz do Calvário para salvar a minha e a sua vida. Nós éramos pecadores miseráveis. Nós estávamos condenados a passar a eternidade no inferno. Os nossos pecados, eles nos separavam de Deus. Nós éramos os mais vis pecadores. Nós não tínhamos valor para este mundo, mas Jesus olhou para mim, para você e nos amou. Jesus olhou para mim e para você e decidiu morrer na cruz do Calvário pela minha e pela sua vida. Glória a Jesus. E você já parou para pensar nisso, meu irmão? Quem era para estar na cruz éramos nós que éramos para estarmos na cruz por causa dos nossos pecados.
Mas Jesus, Ele se ofereceu por mim e por você. Glória a Deus. Ele se entregou por nós, porque isso é uma demonstração de que Jesus nos ama e que Jesus quer nos abençoar e nos entregar a nossa vitória. Glória a Deus. Glória a Deus. Convido a igreja para ficar de pé nessa noite. Glória a Deus, glória a Jesus. Você, meu amigo, você, minha amiga, você, irmão em Cristo Jesus, que entrou aqui nessa noite, assim como entrou angustiada aquela mulher, aquela viúva da cidade de Naim. Talvez você entrou aqui com um problema difícil, com uma situação que não tem controle. Talvez você entrou aqui nessa noite desenganado pelos médicos. Eu não conheço a sua vida, eu não sei quem você é, eu não lhe conheço. Mas talvez você entrou aqui precisando de um milagre da parte de Deus. Talvez você entrou aqui nessa noite precisando de uma cura. Eu não sei o que está passando com você. Eu não sei qual é a dor que você está sentindo. Eu não sei qual milagre que Deus precisa realizar na sua vida. Mas Jesus sabe do que você precisa. E se você precisa de um milagre da parte de Deus, se você precisa de um milagre, eu lhe convido a vir aqui à frente, que nós estaremos orando por você. Só você que precisa de um milagre. Eu preciso de um milagre, de uma cura. Eu preciso que Jesus abra uma porta de emprego para que eu possa trabalhar. Eu preciso que Jesus realize um milagre na minha vida. Vem aqui na frente, meu irmão, que nós iremos orar por você. Nós estaremos estendendo as mãos sobre a sua vida. Nós estaremos clamando e pedindo para que Jesus possa entrar com providência na sua vida. Glória a Deus, aqui está a primeira irmã. Aonde está o próximo? Aonde está a próxima? Que precisa de um milagre da parte de Deus. Você que está desempregado. Você que amanhã vai ter que sair para entregar currículos. Você que está precisando de uma cura na sua família, no seu parente. Você que precisa de uma intervenção da parte de Deus. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente que os pastores estarão orando pela sua vida. Nós estaremos clamando a Deus pelo milagre. Pode vir aqui à frente, pode vir. Nós estaremos clamando, pedindo para que Jesus entre com providência na sua vida. Vem aqui na frente, pode vir, meus irmãos. Glória a Jesus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus. Vamos orar nessa noite, igreja. O Deus que nós servimos é um Deus que pode realizar o milagre. Jesus, Ele pode realizar um milagre na sua vida, mas para isso você precisa crer. Aleluia. Vamos crer que hoje você vai sair daqui de posse do milagre. Glória a Jesus, glória a Jesus. O pastor da igreja está orando. A igreja estenda as mãos para cá. Glória a Jesus. Estenda as mãos para cá. O pastor da igreja estará orando. E no momento da oração, creia, meu irmão, creia que Deus vai entregar a tua vitória. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Quero pedir para o pastor aparecer, bem reforçar aqui também na frente, pastor. Glória a Deus. Vem aqui na frente reforçar essa oração. Pastor Marcos, vem aqui interceder pelo povo também. Pastor Marcos, vem na frente. Aleluia. A palavra foi que Deus, Ele se encheu de íntima compaixão. E hoje Ele está se enchendo de íntima compaixão da tua situação. Vamos apresentar o Senhor nesta noite a tua situação, porque Ele já sabe e Ele vai entrar com a providência a qual você precisa. Feche os teus olhos nesse momento. Soberano Deus, eterno Pai, querido e amado, queremos te apresentar, Senhor, cada alma que se encontra aqui na frente, Pai. Eu não sei, Pai, qual a situação, eu não sei, Pai, o que eu estou passando, mas Tu sabes, Senhor, Tu sabes da necessidade, Tu conhece no íntimo, Tu conhece na intimidade, Senhor, Tu tem visto, Pai,
Deus maravilhoso, pode tomar os seus assentos. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus, Ele é fiel. Aleluia. Deus é fiel. A palavra ela vai sempre direcionada. Mas pastor, na minha vida não morreu ninguém. Ei, Deus ressuscitar quer te dar algo. Apaga um sonho que você pensa que está perdido, mas Ele vai ressuscitar nessa noite. É um projeto ao qual você acha que o projeto não tem mais jeito, mas Ele vai dizer assim, ó: eu ainda não dei o ponto final, eu ainda estou com o teu projeto na minha mão e vou fazer acontecer.